Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SPE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e também promover o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco Paula Costa, empreendedora de impacto social positivo e mentora de Working Moms desde 2019. Conta com uma experiência de mais de 10 anos de experiência em empresas e viveu várias mudanças na sua carreira. Uma das suas áreas de especialização passa pelo desenvolvimento humano com foco na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, e hoje terei a oportunidade de entrevistar para falarmos, Paula, hoje sobre um tema completamente diferente que está relacionado com o tema das pausas. Sobretudo um tema tão relevante para as pequenas e médias empresas que parece uma palavra proibitiva para os gestores das PMEs. É isso mesmo. Obrigada, é um privilégio estar aqui. Eu tenho que confessar que falarmos de pausas, quando falamos de PMEs, tenho que ter sempre assim, muito cuidado nas palavras que vou trazer, porque é importante que eu traga o contexto que eu entendo, que há contextos económicos, há contextos de inícios de projetos, há contextos de até fins de projetos que estão ali a tentar sobreviver, que dá esta noção de como assim parar, Paula, como assim fazer uma pausa, mas a ideia que eu quero trazer aqui é da essência e do base que é necessário para aquilo que é a maior ferramenta de qualquer projeto, que é o ser humano. Em termos de pausa, seja o líder, seja as suas equipas, não é? Seja o liderado. E trazendo também da minha experiência pessoal, de que eu tive um burnout, e hoje em dia o nome burnout, antigamente falava-se muito do esgotamento, e que em conceito de PMEs e às vezes em conceitos familiares, era muito de teve que ser, não é? Porque a pessoa levou-se ao seu limite e estava a fazer o seu melhor, mas teve que ser. E hoje em dia nós já temos acesso à informação, temos acesso a recursos que nos mostra e até as histórias de pessoas que nós conhecemos, não é preciso ir muito para a teoria, a história de pessoas que nós conhecemos de que chegam ao final do seu projeto, ao final da sua vida e olham para trás e dizem o que é que eu fiz, não é? O que é que eu andei a fazer? O que é que eu andei a fazer, não é? A ideia é, então, mas eu agora já não tenho tempo, então quando nós falamos de pausa vamos ter que falar aqui de tempo, da gestão consciente do tempo, se calhar. Como é que um gestor de uma PME, e tu falavas da importância também de respeitar o contexto, porque podemos estar a falar numa fase de startup ou num momento mais crítico, mas de uma forma geral, como é que um gestor de uma PME pode olhar, e até te vou dizer por experiência própria também, sem ficar envergonhado de fazer uma pausa, porque por vezes eu sentia-me no passado com vergonha de fazer férias ou de tirar uma tarde. Sabia que precisava descansar, mas ao mesmo tempo não podia dar o mau exemplo de não pausar para recuperar a minha energia. Como é que um líder de uma pequena e média empresa, parece evidente, mas não é, pode e deve lidar com esta situação? Pedro, e se nós pegarmos exatamente pelo contrário, que é a palavra vergonha, o sentimento da vergonha, a emoção da vergonha, vem deste sentido de comparação com algo, não é? Uma pessoa não tem vergonha sozinha. Uma pessoa tem uma vergonha ou porque se comparou com algo, aquilo que os outros vão dizer, aquilo que viu fazer, o exemplo que teve, ou até a sua expectativa do que é que deveria estar a fazer. Portanto, pode ser aqui neste conceito de eu comigo próprio. Então, a ideia é, vou fazer a pergunta ao contrário, que é quando nós, enquanto líderes, não paramos, que exemplo é que nós estamos a dar para o resto da equipa? Porque a equipa também vai achar, ok, também se o meu líder não para, eu também não posso parar. E pode precisar de parar, não é? Cada pessoa no seu individual tem os seus limites, tem as suas competências diferentes e quando o próprio líder não tem noção de que a pausa produtiva, a pausa estratégica, ela é essencial para aquilo que é a sustentabilidade do negócio. E aí vou dar um exemplo muito simples, ok? E pode ser até, é transversal, não vai haver ninguém que não vai compreender, que é um padeiro. O padeiro para fazer o pão, o que é que acontece ao pão para ficar um bom pão? Tem que descansar. Eu acredito que os primeiros padeiros que ousaram deixar um pão repousar tinham o receio de, mas eu não vou ter o pão pronto logo, e para vender, e vai acontecer. O primeiro que ousou fazê-lo teve um produto melhor. Então isto aconteceu. Existe esta pausa necessária para refletir sobre como é que eu estou emocionalmente, como é que estão as minhas equipas emocionalmente e uma terceira coisa que se fala muito pouco em Portugal, que é o prazer.
o conceito de sucesso. Eu estou realmente a sentir-me bem-sucedido com aquilo que é o meu conceito de vida, e muitas empresas, não é? Nós ouvimos isto, eu não tenho fins de semana. Há quase o contrário, há um orgulho e uma competição de, sim, eu trabalho todas as horas, eu não tenho tempo nem para isto. E aqui vou trazer um tema bastante forte, que é, depois existe a conciliação com a vida familiar. É só ouvirmos e questionarmos algumas pessoas que já estão lá no outro lado da jornada, que é, como é que te sentes em relação a isso? Como é que foi? Do que é que te arrependes? E muitas biografias trazem, o que eu mais me arrependo foi ter tipo tempo de qualidade comigo próprio, de ter lido os meus livros, de ter ido fazer a minha pesca, de ter ido subir uma montanha, o que quer que seja, e os tempos com os meus próximos, com filhos mais séniores, o que for. Então, esta noção de pensarmos ao contrário, que é, eu posso ter vergonha na parte, se estou a comparar-me só com os meus pares na parte laboral, mas quando eu penso na minha família, eu penso na minha comunidade, como é que eu me sinto? Eu sinto-me em falta, e aí pode ajudar então a tentar começarmos pouco a pouco, não é? Nós falávamos em off desta noção de como é que isto se faz. Eu pego aqui um bocadinho da expressão de tenho tanto que fazer, tenho que trabalhar ao fim de semana, tenho que. Às tantas pergunto-me em que medida é que isto não só é um mau exemplo para as equipas, como os próprios líderes têm dificuldade em aceitar que precisam de fazer estas pausas. Dá-me a sensação que muitos nem sabem o que fazer com o tempo que ficam disponíveis se pausarem. Como é que um líder lida com isso? Pedro, eu acho que é preciso reaprender, não é? Porque nós vimos, e as outras gerações, foi exatamente isto, foi o role model. Quando nós falamos muitas vezes aqui de modelos, os modelos estão em nós e o que estás a trazer é mesmo de verdade. As pessoas têm que aprender a desacelerar e aprender a fazer essa utilização da pausa. E para isso é preciso, uma vez mais, recursos como mentores, como fazermos questões bastante difíceis. O livro Gestão Consciente do Tempo, da Sofia Pereira, e o livro A Bíblia da Carreira, da Cassiana Tavares, são dois livros muito adaptados à cultura portuguesa. Eu acho que isto é importante. São dois livros atuais que nos trazem pequenos exercícios, seja em que momento for da nossa carreira, seja em que momento for daquilo que é o estado de vida, não é? O estágio de vida, é isto que eu quero dizer, são importantes para nós começarmos a pensar, ok, então na minha próxima semana, como é que eu faço isto de ser produtivo, dar conta dos objetivos e mesmo assim conseguir desacelerar. Então há aqui algumas estratégias que nós fazemos de começar por poucas coisas. Vou dar um exemplo, alguém que nunca tirou 15 dias de férias. Existem muitas, não é? Líderes de PMEs que nunca tiraram 15 dias de férias. Quando pensam em tirar 15 dias, dá mesmo uma sensação de sufoco. Então a ideia será começar por 2 dias, um fim de semana, em que realmente vai de fora. Não, mas eu não consigo, nem o telemóvel desliga. Então isto são pequenos passos. Ok, se o telemóvel não desliga, quem é que vai ficar a atender o telemóvel? E isto tem a ver com a minha capacidade de delegar. Isto tem a ver com a minha capacidade de controle. Então há coisas que estão por trás do eu tenho que, e há coisas que estão por trás de eu tenho receio que isto falhe para mim e para os outros. Há muito esta noção de eu tenho pessoas que dependem de mim e depois, se eu realmente falhar, vai falhar tudo. E não tens tido a experiência de... Imagina, um líder tem a capacidade depois de dar esses pequenos passos e delegar e tudo mais, mas algum receio da displicência de outros, ou seja, a partir do momento em que eu consigo pausar e ao mesmo tempo ser produtivo, pode passar a ideia de que posso tirar férias, posso fazer A, B, C e D, e eu estou a dar um exemplo de que os outros também podem fazer, e não há mal nenhum. Mas, por vezes, e esta é uma mensagem que eu ouço regularmente, mas se eu faço isso, os outros acham que é possível fazer isso e eu não sei se depois eles conseguem ser tão produtivos como eu. Okay. Portanto, como é que o líder lida com isso? Em primeiro lugar, é acreditar realmente que isso é possível. Porque eu vejo isto, às vezes, as pessoas fazerem isso, mas depois não são produtivas, e então isto vai acabar com aquilo que é a nossa autoridade, não é? Se nós mostrarmos como é e partilhamos com os nossos liderados como é que eu cheguei até aqui, tal como nós estamos a falar um bocadinho aqui, não é? É literalmente conseguirmos formar as nossas pessoas para dentro do contexto delas, em cada uma delas, o que é esta noção de pausa. Se calhar para mim, que tenho
uma posição de liderança que tem uma equipa de apoio, se calhar é um conceito de pausa, mas se calhar para o meu liderado que trabalha numa fábrica, que é a pessoa que está 24 horas a tratar da internet ou do site, é outro conceito de pausa. Então, esta noção de nós conseguimos perceber e mostrarmos às pessoas ferramentas para elas desenharem a sua própria pausa e não dizerem, eu faço assim e vocês fazem também esta pausa, é uma forma de ligação para não haver esse muro, não é? De quase de uma sensação de arrogância e que se ouve muito que mas você pode porque tem isso e aquilo. Exatamente. Não é? É um bocadinho por aí. Então, fazer aqui um bocadinho o resumo do que aprendi. Por um lado, é muito importante respeitar o contexto, porque naturalmente há muitos contextos em que não é possível fazer a pausa. Quem está no início de um projeto pode ter dificuldade em programar logo. Mas, como tu disseste, é importante respeitar a capacidade humana e o impacto que ela vai ter no negócio. Portanto, mais tarde ou mais cedo, isso não pode ser ignorado. Falámos do tema da vergonha, não é? E tu traduzis isto de uma forma muito inteligente, que é a vergonha resulta também da comparação com algo, os exemplos que vivemos e que observamos. Quando não paramos, também estamos a dar um exemplo para as pessoas que nos rodeiam. A pausa produtiva é absolutamente fundamental, até o pão precisa descansar. Eu achei delicioso aqui a metáfora que tu fizeste. Sobre as pausas, permite compreender várias coisas, perceber como é que estamos, perceber como é que estão as equipas, mas também explorar esta dimensão mais de prazer, não é? Estou satisfeito com aquilo que estou a fazer ou não? Exploramos também aqui este conceito de tenho tanto que fazer, não é? E como é que eu lido com esta ideia de que é preciso estar ocupado para parecer que sou produtivo e que não é verdade. A tua sugestão é reaprender a fazer as pausas, mentores que sejam capazes de dar referenciais que me ajudem a fazer essa reaprendizagem, a ler também sobre a matéria, de como é que eu posso simultaneamente ser produtivo, mas também desacelerar. Desafiei-te a falar-nos um pouco sobre o tema deste receio da displicência das outras pessoas quando eu consigo dar o exemplo. E tu acho que deste aqui uma pista importante, que é, por um lado, acreditar que é possível, mas também partilhar como é que se faz, não é? Ser explícito na forma como se faz e as condições da qual se faz. Com uma nota sobre um momento importante de pausa que são as férias, não é? As férias de 15 dias, se calhar, é muito difícil para alguns gestores de PMEs, cria logo uma ansiedade, mas se calhar começar com alguns passos, os passos de 2 dias, 3 dias, uma semana, aprendendo também a largar o controle, aprendendo também a ligar com mais eficiência para que possa, de facto, ser capaz de uma forma sustentável ao longo do tempo, simultaneamente ser produtivo e, ao mesmo tempo, conseguir desacelerar para não se arrepender no final da vida de não o ter feito. De uma forma geral, foi isto que eu retive. O que é que gostarias de reforçar, Paula? Só um ponto, Pedro, que seria esta questão de... Tu utilizaste essa palavra, que é a ansiedade. Quando nós estamos sempre a pensar no futuro e, de alguma forma, ou estamos sempre a remoer sobre aquilo que aconteceu no nosso projeto ou no nosso trabalho, tem a ver com a depressão, aqui é importante também normalizarmos esta questão da saúde mental, não é? Portanto, se nós não estamos a conseguir parar para ler um livro para saber desacelerar, se eu não tenho a capacidade sozinho ou sozinha de conseguir estar naquele momento de férias que foi programado para isso, mas eu sinto-me extremamente ansioso, esta palavra tem que vir para cima da mesa, não é? A ansiedade é uma condição de doença mental. Falamos muito de saúde mental porque é mais fácil, mas quando nós trazemos esta questão, será que eu estou doente? Será que durante anos da minha vida eu estou com o vício do trabalho? Poucas vezes se fala disto e quando nós vamos falar de pausa produtiva é importante também que estas duas áreas elas estejam a ser cuidadas. Portanto, se não conseguirmos fazer as outras estratégias que falámos inicialmente, teremos que procurar apoio profissional para lidarmos e aprendermos a lidar com a nossa ansiedade ou com, com a nossa estrutura de pensamento mais depreciativo associado a tudo o que aconteceu e que eu estou a projetar o meu futuro com o que aconteceu e não com aquilo que está em aberto. Acho que seria isto. Paula, acho que vais ter muito trabalho com os nossos gestores de PMEs. Acho que o tema é super crítico, é muito transversal e acredito que muitos precisam de mentores como tu, mentoras como tu, para ter mais pistas sobre como é que podem continuar a sua jornada de crescimento e, ao mesmo tempo, conseguir viver. Isso mesmo. Muito obrigado, Paula, e até breve. Obrigada, eu. Obrigado. Até breve, Pedro.